Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre as eleições do primeiro turno, vamos falar sobre o segundo turno, vamos falar sobre o mercado global. A gente começa a ver os bancos centrais aí capitularem na luta contra a inflação. Aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Austrália, os mercados começam a responder esse movimento. Risco de quebra no Credit Suisse? Que isso, cara? Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, chega tascando esse like aí no vídeo. E fica a dica, pessoal, sempre estou compartilhando conteúdos como esse lá no meu Instagram. Inclusive, alguns conteúdos que eu vou falar aqui neste vídeo de hoje eu já compartilhei lá. Então, se você quer estar comigo no dia a dia, acompanhar os stories, segue lá. Eu sei que você está ansioso para ouvir o meu comentário sobre as eleições do primeiro turno, mas antes a gente vai falar sobre esse cenário global. A gente está realmente caminhando aí para um momento de recessão, estamos caminhando possivelmente para uma crise financeira, uma forte crise econômica. Na semana passada, um dos bancos centrais mais importantes do mundo, o Banco da Inglaterra, anunciou aí que vai voltar a imprimir moeda, vai voltar a comprar títulos, porque há um risco de crash no mercado de gilts, né, o mercado de bonds lá na Inglaterra. E esse movimento mostra aquilo que eu vinha compartilhando com você aqui no canal. Os bancos centrais não têm poder de controlar a inflação lá fora devido a todo esse cenário de endividamento, devido a esse sistema que é uma grande bolha, uma bolha alimentada por juros baixos, por impressão de moeda, que criou aí várias empresas endividadas, empresas zumbis, que permitiu que os estados gastassem além do limite, né? Várias dívidas já ultrapassam mais de 100% do PIB, como a dívida americana. O banco inglês acabou mudando aí de ideia. Peraí, a gente vai voltar a imprimir moeda, nossa preocupação ainda é controlar a inflação, só de forma provisória essa compra de títulos aqui, só para dar uma regulada nesse mercado, porque um crash aí é iminente. Tem muitos gestores de fundo que se alavancaram e eu preciso aqui agora tentar controlar, porque se todo mundo começar a vender, ferrou, né? Foi esse o movimento que o Banco da Inglaterra passou na semana passada. E isso acabou impactando nos mercados. Os mercados começaram a olhar e falaram assim, caramba, cara, olha lá, o Banco da Inglaterra que estava falando até semana passada que ia controlar a inflação, tá aí agora imprimindo moeda de novo. Então isso vai acontecer aqui no Banco Central Americano, vai acontecer aqui no resto da Europa, vai acontecer nos principais bancos do mundo, no Banco Central da Austrália, no Banco Central do Canadá. Então isso talvez seja tudo papo, talvez eles estejam apenas falando que vão fazer, mas vão virar a mão à medida que o sistema começar a colapsar. Só agora o mercado percebe aquilo que eu já vinha compartilhando com você aqui. Esse movimento trouxe uma alta no mercado, mas não foi o suficiente para segurar a queda das bolsas americanas no mês de setembro. Foi o pior mês de setembro desde a crise lá atrás, de 2008. Alguns índices americanos chegaram a recuar mais de 9%, é o caso do S&P 500, Dow Jones, o índice Nasdaq. Essa queda deste ano das bolsas americanas mostra aquela semelhança que eu venho compartilhando aqui com você, e nesse gráfico aqui ao lado, a semelhança com o ano da grande crise de 2008, né? Tivemos agora um início aí de outubro um pouco melhor, porque o mercado voltou a ver um movimento agora do Banco Central da Austrália, que estava aí com esse compromisso de austeridade, mas ao invés de subir 50 pontos nos juros, subiram apenas 25. Opa, peraí, olha lá, mais uma vez, mais um sinal que a coisa começa a dar para trás. Eles vão começar a fazer o tal pivô, o pivô da luta pela inflação. Então isso vai contaminar outros bancos centrais. É isso mesmo. Esse é um início, né? A gente consegue começar a enxergar o início desse movimento que vai culminar na retirada do Banco Central americano. Esse é o mais importante, né? Mais à frente, quando o Banco Central americano começar a sentir o peso da economia, quando o Banco Central começar a sentir o aumento do desemprego, empresas possivelmente quebrando,
ele vai mudar a política monetária. E é claro que isso vai acontecer. Isso o mercado já está precificando, tanto que o ouro, a prata, voltaram a subir forte. E o dólar, aquele dólar que estava se beneficiando, né, estava puxando uma forte liquidez frente a todas as moedas do mundo, aquele dólar milkshake que eu trouxe aqui, começou a cair. E aí, quando o dólar começa a cair, as commodities passam a subir, o petróleo passou a subir, recebeu mais uma boa notícia aí. Boa notícia para a alta do petróleo, quero dizer. Para nós é uma má notícia, né? Para nós, cara pálidas, aqueles que apenas consomem, aquele cara que está investindo como eu, que compra empresas que se beneficiam desse cenário, está feliz, né? Por um lado, mas pelo outro, claro que está triste. Na hora de abastecer a gasolina, provavelmente eu vou ser afetado também. Mas o que acontece? Os países produtores, a OPEP, está agora reduzindo a produção de petróleo para contrariar o titio Biden lá, que foi lá pedir para os sauditas aumentar a produção, e agora já há indicadores aí de que o estoque também começa a reduzir desses países. Os Estados Unidos está usando aquela reserva, uma reserva emergencial que eles mantêm há bastante tempo para momentos de realmente emergência, né? Para quando há algum problema, alguma escassez, alguma falta do produto em circulação, o governo pode colocar essa reserva para circular na economia. Mas hoje essa reserva está sendo usada para frear a alta de preços. O governo coloca essas reservas para tentar conter o preço. Mas na hora que a reserva acabar, ele vai ter que comprar mais para repor. E quando comprar mais para repor, os preços vão subir de novo. Então é uma maquiagem provisória, até porque temos eleições agora de meio período aí nos Estados Unidos, né? Então, essa é a democracia, né? O político sempre joga a favor ali nesse movimento eleitoral para tentar provisoriamente ganhar votos. Esse movimento está acontecendo nos Estados Unidos. E entramos no mês de outubro. E eu já compartilhei com você aqui que o mês de outubro costuma bizarramente ser o mês dos grandes crashes no mercado. Apesar desse forte início de alta que a gente está vendo aí de outubro, nos 2 primeiros dias de outubro, dos dois primeiros pregões, né, da Bolsa isso ao redor do mundo, eu estou desconsiderando a Bolsa brasileira aqui, que está uma loucura, e a gente vai falar das eleições aqui no Brasil, vai falar desse movimento da Bolsa aqui. Mas as bolsas lá fora, elas vêm surfando aí um movimento de alta com essa perspectiva de que vai haver o pivô do Banco Central americano em algum momento, do Banco Central europeu. Ao mesmo tempo que essa perspectiva, lá fora também a gente começa a ver uma aposta maior para que vai haver uma alta de juros até o final do ano, né? Vai haver novas altas de juros, o próprio Banco Central americano já colocou que deve fechar o ano acima de 4%. Mas para o ano que vem é que as apostas começam a cair. Então o mercado não está acreditando que o Fed vai reverter ainda este ano. Acredita que isso vai acontecer no ano que vem. Ali, pelo menos no primeiro semestre de 2023, o Banco Central já deve sinalizar isso. Eu não acho que chega lá. Eu acho que a coisa vai estourar antes. E a gente tem alguns indicadores que a coisa está ficando feia. Eu já compartilhei aqui no último vídeo que há esse risco desse atual momento de alta de juros começar a impactar empresas que estão mal alocadas, empresas zumbis que estavam endividadas, que só sobreviviam graças a esse cenário de juros baixos. E eu não estou falando de empresas pequenas, eu estou falando de grandes empresas. E temos agora a notícia que o Credit Suisse, um banco que já foi bastante impactado na crise de 2008 e teve que ser resgatado, né? Senão iria a bancarrota, como foi todos os outros bancos naquele momento, né? Naquele período lá em 2008, está agora também numa iminência de quebra. Existe aquele mecanismo de seguro, né, que foi usado até em 2008, que os investidores acabam investindo para se segurar caso o banco comece a apresentar aí problemas financeiros, começa a subir, os investidores começam a ligar o alerta, começam a ficar com medo, as ações despencam, e se o Credit Suisse quebrar, pode contaminar todo o sistema. Vamos lembrar o que aconteceu em 2008, quando um banco menor que o Credit, que era o Bear Stearns, que foi o Lehman Brothers, menor em carteira, menor em conexão com outros bancos do mundo. Vamos lembrar que o Credit Suisse está em vários locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente consegue investir em fundos do Credit Suisse, está aqui investindo na Bolsa Brasileira. Se o Credit Suisse quebrar,
nossa, isso vai impactar todos os outros bancos e aí pode pressionar uma grande crise. Eu não estou dizendo que o Credit Suisse vai quebrar aqui. Há essa possibilidade, acho que é até iminente. Pode ser que quebre não agora, mas em algum momento vai acontecer. Mas olha só esse cenário que eu já trouxe aqui. Empresas começam a ser impactadas por causa dessa alta de juros. Temos aí o caso da GM também nos Estados Unidos. A Chevrolet, ela mesma, aquela que produz veículos, é uma empresa que também está sendo impactada aí por essa alta de juros recentes. Várias empresas, startups também, que não dão lucro, que estão aí com problemas financeiros, que estavam conseguindo ter crédito mais fácil, conseguir até aporte de investidores agora estão enfrentando dificuldades, né? Então várias já estão fechando, algumas já estão demitindo pessoas, esse movimento acontece no mundo inteiro. E como eu disse aqui, quando isso impactar uma empresa que acaba trazendo esse risco sistêmico, pode ser o gatilho que estoura aí uma crise maior, um grande sell-off do mercado financeiro global. Então você precisa ficar atento se você está investindo no mercado. Como eu disse no último vídeo, você não pode ficar olhando só para o cenário interno, só para as eleições aqui, só para o que está acontecendo na Bolsa brasileira, né? Você precisa estar olhando o todo. E é difícil você fazer essa análise do todo, você está sintonizado nessas notícias no dia a dia. É difícil também achar fontes de boas informações. Hoje tem muitas informações equivocadas, principalmente há muito interesse nessas informações, muita gente passando conteúdo para te vender algum produto, para te vender algum conteúdo. E o que eu estou fazendo aqui é te alertar de forma independente, sem te colocar aqui um produto, um fundo, para que você invista, né, ligado àquilo que eu estou falando. O que eu trago aqui como oportunidade para você que quer ir além, para você que quer buscar esse conhecimento, para você que está sem tempo, para você que tem grana, está investindo e precisa de uma análise rápida, de um resumo ali, ó. Eu quero hoje saber o que está acontecendo e quero a melhor informação. É isso que você tem na comunidade Liga Lion. Na Liga Lion você recebe todos os dias o resumo do que está acontecendo no mercado. A minha leitura sobre o movimento de alta, sobre o movimento de queda. Essa semana, por exemplo, a Bolsa Brasileira abriu em forte alta. E os Lions tiveram aí uma análise em tempo real sobre o que estava acontecendo, a minha visão sobre o movimento, se esse movimento pode continuar ou não. A gente já vem acompanhando o mercado no dia a dia, resistência, suportes. A gente fala também do movimento do dólar, movimento político, muita coisa que eu não posso falar aqui nas redes sociais, né? E hoje a comunidade está no aplicativo da Trade for Life. No aplicativo da Trade for Life eu estou independente. Eu posso falar o que eu quiser. Lá tem o podcast que é enviado todas as semanas. O podcast tem um conteúdo muito maior e muito mais bombástico do que os vídeos aqui. Eu tenho liberdade total para falar o que quiser porque a plataforma é minha. Então lá eu estou compartilhando conteúdo, fazendo análise, antecipando esses movimentos, trazendo conhecimento para que você tenha mais segurança. E o mais importante, independência, né? Independência de bancos, de corretoras, ao contrário do que você está vendo hoje em dia, onde tudo que chega para você de material informativo tem por trás um banco, tem por trás uma corretora. Todas as researches aí que apareceram nos últimos anos hoje não são mais independentes, como gostavam de afirmar no passado. Todas elas hoje foram compradas, adquiridas ou têm parceria com um banco ou com uma corretora. Independência você encontra ainda aqui na Trade for Life, na minha comunidade Liga Lion. Então se você quer participar da Liga Lion, eu tenho um aviso. A oportunidade para se inscrever na Liga Lion está acabando. Ela só vai ficar aberta até sexta-feira, dia 7 de outubro. Então você tem até sexta-feira, à meia-noite, no dia 7 de outubro, para garantir sua vaga. Não posso deixar esse conteúdo aberto por muito tempo. Você sabe porque eu não posso deixar esses conteúdos que eu vou trazendo aqui. Então eu tenho que fechar essa porta por algum tempo. Então se você quer passar as eleições, quer estar no mês de outubro, esse possível mês de crash, com a Liga Lion, esse é o momento, garante a sua vaga. Você pode parcelar a sua assinatura anual. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para se inscrever lá. Então se inscreve, te vejo lá na comunidade Liga Lion e em todo o conteúdo que você tem entrando na comunidade. Vamos falar das eleições aqui no Brasil, mas antes taca o like aí no vídeo,
Quero lembrar que é importante você compartilhar esse conteúdo para você ajudar esse vídeo chegar a mais pessoas. Você não vai encontrar esse conteúdo em língua portuguesa, em qualquer lugar. E então ajuda também esse canal a crescer, né? Divulgando para que mais gente consiga ter acesso a esse conteúdo. E lembrando que eu estou sempre aqui doando o meu tempo, doando o meu conhecimento para ajudar você também aí na sua caminhada. Tascou o like? Vamos falar então das eleições no Brasil, segundo turno. Eu já comentei bastante no Instagram a respeito, mas eu quero ir um pouco mais profundo aqui, né? Lembrando das limitações que a gente tem nesse canal. Primeiro, as pesquisas, como eu já havia colocado aqui, não eram um parâmetro para a gente afirmar nada, né? Por isso que este talvez tenha sido o ano mais difícil para a gente fazer esse prognóstico de quem vai vencer as eleições, porque a gente não tinha aquela especulação do mercado financeiro, a gente não conseguia ver a migração de dinheiro entrando e saindo, o fluxo de movimentação de grana que eu já consegui enxergar nas outras eleições. As pesquisas hoje, ela tinha por trás interesses, né? As duas maiores pesquisas estão ligadas a duas empresas que fazem oposição ao governo. E eu não estou dizendo aqui, eu não posso aprovar e nem posso afirmar que as pesquisas estão fazendo de má fé, mas podemos dizer que é estranho que as pesquisas tenham errado todas as eleições, sempre a favor da esquerda, né? Nunca erra para o outro lado, sempre a favor do PT. O PT sempre é mais favorecido nas pesquisas. E eu comentei na comunidade antes das eleições que os votos do Bolsonaro deveriam ser maiores. Isso porque eu fiz questão de estudar os anos anteriores, não só no Brasil como em outros países. As pesquisas tendem a diminuir um pouco o candidato de direita. Talvez seja coincidência, tá? Realmente não posso afirmar, mas o candidato de direita costuma ter mais votos do que o indicado e o de esquerda um pouco menos. E a gente viu que essa pesquisa ela influenciou na votação, isso trouxe o Lula aí à frente, o Lula conseguiu raspar quase toda, né, a votação do Ciro Gomes, pelo menos aí a gente pode colocar uns 40%, 50% do que o Ciro faria de votos, acabou indo como tal voto útil, né? Vai acabar no primeiro turno, para que eu vou votar no Ciro? Vou votar logo no Lula para acabar de vez, para tirar o Bolsonaro. Então, mesmo com tudo isso, o Lula não conseguiu vencer no primeiro turno. Chegou ali a 48% e o Bolsonaro chegou muito acima, mostrando, como eu falei aqui, que o Data-Rua estava correto, né? A gente podia fazer esse balizamento como era feito antigamente. Antigamente, há muitos anos atrás, não existiam pesquisas eleitorais. Então você conseguia enxergar quem estava muito bem pelo comício. Quando você viu um comício muito cheio, e quando eu digo comício, não é aquele comício que o cara paga aquele ônibus, né, para trazer um monte de gente lá de trás, não. Pessoas estão indo de forma voluntária, você vê que as pessoas estão chegando realmente no evento e a coisa sempre está cheia, muita gente aglomerada, aquele famoso engajamento, como a gente fala no marketing. O engajamento, ele revela muito sobre aquele movimento, né? E a gente via que o Bolsonaro tinha e tem muita popularidade ainda. Então, mesmo com toda esse cenário aí desfavorável, com as pesquisas mostrando, eu trouxe até no meu Instagram a Folha de São Paulo, mostrando que o Lula podia vencer no primeiro turno com 50%, o Bolsonaro com 36%, a coisa não acabou. E agora? Antes de falar e agora, vamos lembrar que a direita venceu as eleições, porque conseguiu a maioria das cadeiras no Senado, 19 cadeiras de 26, conseguiu a maioria também no Congresso. Então, as pautas mais temidas da esquerda, se o Lula for presidente, né, se ele conseguir se eleger, elas não vão passar mais no Congresso. Aquele risco que a gente tinha aí de ver uma possível Argentina, Venezuela, ela se afasta um pouco mais, né? Claro que a gente pode pensar que alguns desses deputados podem virar casaca no caminho mais à frente, como alguns já viraram em 2018, podem, mas eu tenho certeza que se o Lula vencer, vai haver uma movimentação de rua, de direita, que vai continuar policiando, indo às ruas, protestando, e isso vai continuar pressionando esses deputados eleitos para que eles se mantenham, pelo menos, dentro aí de uma coisa mais saudável, né? Então, se vier aquelas pautas mais, tipo, vamos regular a mídia, pautas contra a liberdade, como foi proposto aí no plano de governo do Lula, isso não deve passar. Isso é muito bom
E é por isso que a Bolsa subiu fortemente na segunda-feira, mais de 5%, o melhor dia do ano, o dólar despencou, a Bolsa dá aquela aliviada porque, olha, dificilmente a gente vai ter pautas aí que podem levar o Brasil para uma quebradeira total. Isso realmente é um forte alívio. Isso alivia bastante para você aí que estava inseguro, né? Não, o Brasil vai quebrar, é muito ruim ainda o PT voltar ao poder. Eu já trouxe aqui por quê, né? A gente já tem o passado recente, mas ainda porque não temos um plano de governo. Se fosse eleito no primeiro turno, ia ser até curioso, né? Como eu disse nos vídeos aqui de eleições, não existe plano de governo, você lê o plano de governo lá, não tem nada, só propaganda. Ia ser um cara que é eleito pela propaganda, pelo nome que ele tem, né? E tentando aí usar todo esse aparato aí que foi feito para que ele vencesse no primeiro turno, mas agora a coisa mudou. É uma nova eleição. Agora ele vai precisar convencer novamente os 48% a saírem de casa no domingo e ir lá depositar o seu voto. Meu amigo, você acha que o cara tem um voto garantido porque no primeiro turno ele fez aquele 50 milhões de votos? Não, ele vai ter que começar tudo de novo e lá no dia 30 aquele cidadão tem que sair de novo de casa, na chuva, no sol, enfrentar a fila lá na sessão eleitoral para depositar o seu voto. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Então, a campanha começa de novo. Claro que a gente pode agora, né, com o que aconteceu no primeiro turno, ter um olhar melhor, né, do que pode acontecer, muito melhor do que o segundo turno. E com esse olhar ainda que eu vejo hoje, continuo afirmando que o Bolsonaro vence as eleições. E por que o Bolsonaro vence as eleições no segundo turno? Exatamente por causa dessa movimentação que a gente viu no primeiro turno. A gente viu um engajamento muito maior da direita, é muito mais fácil ao Bolsonaro tirar esse cara de casa que votou no primeiro turno, e acredito também que é mais fácil o Bolsonaro virar alguns votos, né? Porque a gente viu, por exemplo, o caso de Minas, onde o governador, o Zema, ele acabou sendo eleito no primeiro turno de forma cachapante, mas esses votos não refletiram no Bolsonaro. Agora o Zema pode tentar transferir parte dos votos dele para o Bolsonaro, né? Uma campanha, ganha um palanque em Minas, que é um estado extremamente importante para quem quer ser presidente, e isso pode impactar positivamente aí na campanha do Jair Bolsonaro. Tem aí também essa possibilidade do Tarcísio ser eleito também como governador e fortalecer ainda mais a imagem dele em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são grandes colégios eleitorais, e aí fica faltando o Nordeste, que com certeza vai ser ali pressionado pelo governo para que vire alguns daqueles votos, né? Temos aí também o pessoal que se absteve, que votou nulo, e vai começar aquela campanha do medo agora, né? Os dois lados vão usar: você é o Hitler, você é o comunista, ladrão, você é fascista, você matou criancinhas, você não sei... Aquela coisa que a gente já sabe, né? Vai existir aquela pressão da sociedade, daqueles eleitores mais fervorosos, em cima dos indecisos, para que, olha, se você não for lá votar, se você votar nulo em branco, olha o que vai acontecer com o país. Então vai lá votar. A pressão vai ser muito maior, né? E agora muda um pouco a pressão maior, porque a pressão em cima desse eleitor engajado, e não daqueles deputados que já foram eleitos, que já perderam a eleição. Então, olha que interessante. Dentro desse engajamento que eu vejo atualmente, né, e dentro desse cenário que os principais colégios eleitorais ainda estão próximos ao Bolsonaro, essa possibilidade de chegar junto, de pelo menos empatar ou diminuir a distância ali em Minas, isso, poxa, já dá realmente aí uma possibilidade muito forte do Bolsonaro vencer as eleições. Fora que a economia também, né, ela já vem melhorando, esse cenário de deflação. Isso deve impactar ainda no mês de outubro e ganha mais uma treguinha aí para que as pessoas consigam ver essa melhora na economia, mesmo com esse cenário lá fora. Imagina se estoura uma crise financeira no mês de outubro, no meio da eleição brasileira, hein? Imagina o que pode acontecer. Se acontece um crash lá fora, os mercados começam a cair, aquela grande incerteza, e o Brasil conseguir ainda estabilizar o PIB para o final do ano, pode perder um pouco uma possibilidade de crise e também segurar a meta de inflação. Olha o quanto isso pode fortalecer
também nesse mês de outubro, Jair Bolsonaro. Tem muitas coisas, ainda acredito fortemente que o Jair Bolsonaro vai ser eleito, mesmo com tudo que a gente viu para que o Lula levasse no primeiro turno. Claro que o Lula tem chance, e menos mal que dessa vez ele não vai conseguir passar aquelas pautas mais polêmicas, mesmo que ele seja eleito. E tem até a possibilidade de um possível impeachment, já que a maioria hoje está na direita lá no Congresso. Temos um Senado também que pode aí, pelo menos, deixar ali o Supremo de olho. Olha, a gente não vai poder atravessar muito aqui, porque tem um Senado ali que talvez possa também pressionar a gente aqui. Olha só essa mudança. E a mudança também da visão de que há uma sociedade que rejeita o projeto atual, né? Tem uma boa parte da população que não rejeita. E o que eu chamo mais atenção, o Nordeste, que elegeu o Lula, né, tem um dos piores IDHs do país, né? Continuam com aquele sistema coronelista de sempre as mesmas famílias, a família Magalhães, a família Cunha Lima na Paraíba, Magalhães na Bahia, os Calheiros nas Alagoas, né? As famílias tradicionais políticas que estão há anos, saem pai para o filho, para o neto e por aí vai, sempre vão ter aí uma cadeira recorrente nesses lugares. E não é à toa que muitos nordestinos, como meu pai, como a minha mãe, como os vários primos, tiveram que largar o Nordeste para buscar uma melhor qualidade de vida no Sudeste, no Rio de Janeiro, onde eu acabei crescendo, por causa dessas políticas que vêm passando de gerações a gerações. E a política, né, aquela visão do pai-Estado, de um candidato dos pobres que vai ajudar os mais pobres, principalmente no interior do Nordeste, ainda é muito forte, né? Então, tirando essa ideia, né, que o PT sabe explorar bem, né, sabe explorar esses mais pobres, esses mais necessitados, explorar, mas você está falando que está explorando, mas ele dá ajuda. Não, ele explora realmente, né? Porque, na verdade, quando o Estado traz um Bolsa Família tentando ajudar, deveria estar trazendo isso como uma forma provisória de ajudar aquela pessoa que está necessitada naquele momento, e deve criar artifício na economia, permitir, né, que a economia consiga crescer, trazendo o livre mercado, trazendo a liberdade econômica, incentivando setores da economia, baixando impostos, para que essa pessoa acabe entrando no mercado de trabalho e não seja dependente mais do Estado. O programa, que nasceu lá atrás, ainda no governo Fernando Henrique, para ser um programa provisório, ele foi crescendo e vai crescendo cada vez mais, né? E agora todo governante que chega lá precisa manter esse programa e aumentar para continuar ganhando esses votos. E nem sempre vai ganhar os votos como vimos agora, né? Então, olha que cilada que é esses programas sociais quando você não tem realmente um forte plano econômico, responsabilidade fiscal como os governos do PT têm. Acaba virando essa compra de votos eterna, né? Que infelizmente ainda acontece num país como o Brasil. Tem muito mais para falar sobre eleições, para falar sobre economia, na minha comunidade, na Liga Lion. Se você quer mais conteúdo, vai agora mesmo aqui no link da descrição, faz a sua assinatura na comunidade Liga Lion, parcela a anuidade, antes que seja tarde, lembrando que as vagas encerram agora no dia 7/10, na sexta-feira. Então garante antes que essa oportunidade encerre. Deixa também o seu like maroto, o seu comentário. Como é que você está vendo essas eleições? Você acha que o Bolsonaro vence as eleições? Será que vai vencer? Como você está vendo essa situação do Credit Suisse? O banco vai quebrar? Isso pode impactar o mercado? Como é que você está vendo a Bolsa Brasileira agora? Falei bastante sobre esse momento da Bolsa e estou falando, né, na comunidade Liga Lion todos os dias. Essa alta da Bolsa Brasileira, será que é uma oportunidade? Quais as oportunidades desse movimento? Alta do ouro, da prata? Coloca aqui embaixo também se você discorda do que eu comentei aqui no vídeo. Vai ser um prazer participar com você. Até a próxima. Tchau.